Olá, me chamo Gabriel de Oliveira Moraes, sou aluno do Senai e hoje, para a matéria EASA Eletroeletrônica Aplicada a Sistemas Automatizados, irei mostrar no circuito do projeto Abajur no site Tinkercad. Bom, sabemos que o abajur ele tem dois modos, o modo temporizador e o modo de luminosidade. Primeiramente, no Tinkercad, vou mostrar o modo de, de luminosidade. Aqui temos o LDR, que é um dos componentes mais importantes desse modo, e no site ele permite que eu troque para um ambiente mais escuro e um ambiente mais claro. Aqui, como podemos ver, no ambiente mais escuro, os LEDs ligam. E no ambiente mais claro, os LEDs desligam. Agora vou trocar para o modo de temporizador. Onde podemos ver que os LEDs ligam, já que o modo temporizador os LEDs vão apagando conforme o tempo, já que o capacitor vai perdendo sua tensão ao longo do tempo. Olá, professor Danilo, tudo bem? Agora eu vou dar andamento à explicação do circuito que eu mostrei anteriormente. O circuito da abajur no Tinkercad é alimentado por uma fonte contínua conectada às trilhas do protoboard, distribuindo tensão positiva e negativa para todos os componentes. A partir dessa alimentação, o circuito se divide em duas partes principais, correspondentes aos modos de funcionamento: o modo temporizador, onde o capacitor vai perdendo tensão ao longo do tempo e os LEDs vão apagando conforme o tempo, e o modo de luminosidade, onde o LDR é um dos componentes mais importantes, já que no ambiente de luz os LEDs vão apagando e no ambiente escuro os LEDs vão ligando. A seleção entre esses modos é realizada por meio de uma chave botão que direciona o comportamento do circuito conforme acionada. No modo temporizador, o funcionamento baseia-se no carregamento e descarregamento de um capacitor eletrolítico presente na parte inicial do circuito. Quando o circuito é energizado, o capacitor se carrega rapidamente através de um resistor, armazenando energia elétrica. Após o acionamento do modo, esse capacitor começa a se descarregar gradualmente, liberando sua energia ao longo do tempo. Como a tensão do capacitor vai diminuindo progressivamente, a corrente que alimenta os estágios seguintes do circuito também diminui. Essa redução de corrente afeta diretamente os transistores responsáveis por acionar os LEDs, fazendo com que eles percam o brilho aos poucos até se apagarem completamente. Esse comportamento caracteriza o efeito de temporização, no qual o tempo de apagamento depende da constante de tempo do circuito RC, definida pelos valores dos resistores e do capacitor. No modo de luminosidade, o circuito passa a operar com base na variação de resistência de um LDR, resistor dependente de luz, o fotoresistor. Esse componente é ligado em conjunto de um trimpote, formando um divisor de tensão que controla a base de um resistor. O trimpote, a função dele se compara ao resistor, né? À medida que a luminosidade do ambiente aumenta, a resistência do LDR diminui, alterando a tensão aplicada à base do transistor. Isso permite uma maior condução de corrente entre coletor e emissor, aumentando a corrente que chega aos LEDs e, consequentemente, elevando seu brilho. Por outro lado, em ambientes mais escuros, a resistência do LDR aumenta, reduzindo a corrente do transistor e diminuindo a intensidade luminosa dos LEDs. O tempote atua como um ajuste fino, permitindo calibrar o ponto de sensibilidade do circuito à luz ambiente, ou seja, praticamente um resistor regulável. Os transistores presentes no circuito funcionam como amplificadores e chave eletrônicas, garantindo que pequenas variações de tensão nos seus terminais de base controlem correntes maiores responsáveis por alimentar os LEDs. Cada LED possui um resistor em série, cuja função é limitar a corrente, protegendo os componentes contra a sobrecarga e garantindo seu funcionamento adequado. No circuito podemos ver que os LEDs estão em séries com os resistores. Dessa forma, o circuito integra conceitos fundamentais de eletrônica, como o comportamento de capacitores e circuitos RC, a variação resistiva de sensores como o LDR e o uso de transistores como elementos de controle. A combinação desses elementos permite que o abajur opere de maneira versátil, alterando entre o efeito de desligamento gradual e o sistema de ajuste automático de luminosidade conforme o ambiente. Muito obrigado, professor Danilo.